Ok, vamos orar então. Oremos. Amado Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a honra, o privilégio de chamá-lo de Pai, não porque merecemos, não porque fizemos algo merecedor disso, mas porque teu Filho Jesus Cristo, Pai, foi obediente, teu Filho Jesus Cristo conquistou esse direito, Pai, que nós, né, temos de olhar para o céu e poder falar com o Senhor, de poder nos achegarmos ao Senhor através do seu Filho. Isso foi possível, Pai. Nós reconhecemos toda a santidade do Senhor, nós reconhecemos toda a autoridade de Cristo, nós reconhecemos toda a graça que vem do Senhor e do teu Filho Jesus Cristo que habitou nesta terra, morreu por nossos pecados e nos concedeu acesso ao Senhor para que possamos ter essa intimidade, Pai, de chamá-lo de Pai. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de abrir a tua palavra, de obter entendimento naquilo que o Senhor vai trazer para nós esta noite através do nosso irmão. Que o teu Espírito Santo seja com ele, Pai, que capacite ele no pleno conhecimento de tudo que o Senhor deseja que chegue a nós nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por isso. Amém. Amém. Está contigo, irmão Júnior. Irmãos, irmãs, boa noite. De novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Depois de um período aí de final de ano, estamos voltando e de novo agradecendo esse tempo, tá? É muito bom, né? Estar em contato com irmãos do Brasil inteiro, né? Tem gente aqui de vários locais do Brasil e a internet traz essa oportunidade para a gente, né? De juntar a igreja dele numa tela para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Há uns tempos atrás, irmãos, bastante tempo, eu estava fazendo um estudos que a gente sempre faz, né? Vocês também têm esse costume de fazer estudos particulares, enfim, e anotando e montando um estudo, digamos assim, né, com as anotações. E eu estava estudando um pouco sobre os reis, aquele período do reino dividido, né? E eu estava anotando, fazendo algumas ponderações. Eu tenho isso guardado, né? E eu resolvi trazer para a gente aqui, para que a gente possa ver nessas sextas-feiras um pouco sobre essa história de reis, né? Eu tenho certeza que vocês já leram, né? Mas aqui a gente encontra tanta lição, né? Deus nos ensina tanta coisa nesse período, um período turbulento, né? Um período estranho em que o povo de Deus passou, né? Mas dentro desse período dos reis, dos reinos divididos, tem muita coisa que a gente pode tirar. É lógico que eu não vou conseguir trazer aqui, não só hoje, né? Mas no decorrer das aulas aí, tudo sobre o livro de Reis, porque senão a gente ficaria aqui, sei lá, 4, 5 anos tranquilamente falando sobre isso, né? Mas eu vou tentar trazer aqui de uma forma resumida, tá? O que a gente pode aprender com eles. Então, só uma para a gente contextualizar aqui, nós sabemos, né? Mas só para a gente relembrar, o primeiro rei foi Saul. Mas antes de Saul, a gente conhece essa história, como eu falei, um resumo rápido aqui, né? O povo sempre, na verdade, o povo sempre teve o rei, né? O rei verdadeiro, que foi Deus. Então, os judeus sempre tiveram um rei que era o próprio Deus. Mas houve um momento em que o povo quis ser igual aos outros povos, né? Eles queriam também ter um rei. Então, eles pediram a Samuel, né, que era o profeta na época, e eles falaram: Nós queremos um rei. Samuel leva esse pedido a Deus. Samuel fica indignado, né? Fica triste, fica bravo por causa disso, né? Mas ele leva esse pedido a Deus, né? E Deus, esse pedido a Deus, e Deus fala: Samuel, fique tranquilo, eles não estão
desprezando a vocês, né? A você, eles estão desprezando a mim. Mas mesmo assim, Deus permite que eles tenham um rei. Como eu falei, a gente conhece a história, né? Nem precisamos voltar lá, é só para a gente contextualizar. Então Deus deixa que o povo tenha um rei. E vocês lembram, né? Uma das desculpas que o povo vai dar por querer ter um rei é que os outros povos também tinham um rei. E já que os outros povos têm, a gente quer ter também. Então a gente já começa a aprender, né, irmãos? Que querer ser igual aos outros não dá certo para o povo de Deus, né? O povo de Deus é separado, é santo, né? Sempre foi assim, né? Mas eles decidiram que queriam ter um rei. Deus vai permitir, né? Deus até vai escolher um rei, né? Saul vai ser escolhido por Deus, né? E vai ser colocado como um rei. Só que depois nós conhecemos também a história, né? Saul começa como um bom rei, mas ao longo do tempo ele vai se perdendo, né? Ele vai se afastando de Deus. Davi é levantado, né? Depois de Saul, Davi é levantado como rei, é colocado como rei, tem lá também seus problemas, né? Suas dificuldades, né? Como todo rei. E depois de Davi, Salomão vai ser o rei, o filho de Davi, né? Também conhecemos a história de Salomão, né? Davi com Batseba, conhecemos bem aquele período, né? De Davi fazendo tudo aquilo com Batseba, né? E, enfim, todo aquele pecado de Davi, né? Que foi perdoado, enfim. Também é uma história muito linda que a gente aprende ali, né? Sobre Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Não é o nosso ponto aqui, irmão, mas a Bíblia é legal por causa disso, né? Um ponto puxa outro ponto, que puxa outro ponto, né? Davi, ele vai fazer tudo aquilo com Batseba, né? Vai assassinar Urias, a esposa de Batseba, né? Não pelas mãos dele mesmo, mas ele vai armar todo um plano, né, para que ele fosse morto em batalha, né? Para que ele pudesse ficar com a esposa dele. E ele fica realmente com a esposa, né? O primeiro filho deles vão morrer e vai nascer vai nascer Salomão, que vai ser o rei escolhido para ficar no lugar de Davi, né? E continuar o reinado de Davi. Então, nós já vimos que os reis foi um pedido do povo, que não precisava de um rei, que tinha já o Deus verdadeiro. Deus permite, passou por Saul, passou por Davi, chegou agora a Salomão, que vai começar o reinado muito bem, né? Ele vai começar o templo, lembram-se disso? Ele queria construir o templo, né? Mas Deus falou que como Davi tinha as mãos sujas de sangue, né, por causa de suas muitas batalhas, ele não construiria o palácio, né, perdão, palácio não, o templo de Salomão, né, que depois veio ser chamado Templo de Salomão, porque Salomão edificava, né? Mas Davi vai separar tudo, né, vai deixar tudo pronto para que Salomão levante esse templo dedicado a Deus, né? E ele vai começar esse trabalho de edificação do templo, enfim. Só que também Salomão vai começar muito bem o reinado dele. Ele vai pedir sabedoria a Deus, lembra disso? Quando ele vai assumir o reinado, né? Ele pede a Deus sabedoria, né? Então, ele foi um dos homens mais sábios, né? Mas, enfim, também não é aqui o nosso ponto, né? Mas ele foi muito sábio para as coisas materiais, né? Mas ele não foi sábio para ele mesmo, né? Porque ele acabou abandonando Deus, né? Ele não usou a sabedoria dele da maneira correta, enfim, mas isso é um outro ponto, né? Mas aí ele vai começar como um grande rei. Tem lá no começo do reinado dele, né? A gente lembra aquele famoso trecho, né? Onde ele vai decidir sobre aquelas duas crianças, quem era a mãe daquela criança, lembra? Ele vai propor para cortar a criança ao meio, né? Para que a verdadeira mãe se revelasse, né? Então ele começou muito bem o reinado dele. Mas, infelizmente, como a grande maioria dos homens, né? Poder, dinheiro,
Ele foi se afastando de Deus. Começou a ter muitas mulheres, né, muitas concubinas, chegou a ter mais de mil mulheres e concubinas, né, lembram-se disso? E para agradar essas mulheres, ele afastou o coração dele de Deus, porque ele começou a construir templos, levantar altares para esses deuses pagãos, né, que essas muitas mulheres dele tinham, né? E foi se afastando de Deus de uma maneira grande, né? E foi se afastando de Deus, e próximo de sua morte, o filho dele vai assumir. O filho dele, Roboão, vai assumir. Mas aí começa a haver um problema, né? Porque por causa de todo o pecado dele e tal, Jeroboão, que era alguém que era um servo de Salomão, né? Também vai se tornar rei. Vocês podem ver lá depois no começo do livro de Primeiro Reis, né? Vai contar essa história, né? E aí vai ter uma divisão. Isso que a gente chama do reino dividido, porque até Salomão havia reis, mas havia só um reino, né? Era um reino de Israel, no geral. Depois que Salomão morre, vai haver a divisão dos reinos entre Jeroboão e Roboão, que é o filho de Salomão. Vai haver aquela disputa, né? Jeroboão vai com uma parte do povo para falar com Roboão, né? Olha, você vai assumir agora o reinado, mas a gente pede, né, que você não seja tão duro como foi o seu pai, Salomão, né? Com impostos e escravizando, entre aspas, o povo, né? Porque, irmãos, a gente precisa lembrar uma coisa, né? Um rei, para manter o seu reinado, ele precisa de súditos. Esses súditos precisam pagar impostos. E isso foi pesando no povo de Deus. Mas isso já tinha sido dito lá atrás, né? Quando eles pediram um rei, né? Que tudo isso iria acontecer. E aqui chegou o momento disso acontecer. E foram falar com Roboão, Jeroboão foi falar com Roboão, né? Para que ele fosse um rei mais que olhasse mais para o povo, mas Roboão não vai dar ouvidos a eles, né? Roboão vai dar ouvidos aos jovens que cresceram junto dele. Você pode ver isso lá depois, lá em Primeiro Reis, capítulos 11, 12. Roboão vai pedir conselho daqueles antigos, né, que já estavam há bastante tempo servindo ao pai dele, a ele, né? E aqueles conselheiros antigos vão falar para ele, isso está em Primeiro Reis 12, né, no versículo 7. Se o Senhor se tornar servo desse povo e servi-lo, eles vão ser seus servos para sempre, né? Você vai ter um reino que vai durar bastante tempo, com o povo todo ao seu lado. Esse foi o conselho dos conselheiros do tempo do pai dele, né? Salomão, conselheiros antigos do reino. Mas Roboão não vai querer ouvir o conselho desses homens sábios e vai pedir conselhos aos jovens que haviam crescido junto dele, né? Isso está em 1 Reis 12, versículo 8. E ele vai pedir conselho para esses jovens, né? Olha, o que eu devo fazer? E esses jovens vão falar o seguinte: olha, fala para esse povo que se eles acham que Salomão era muito duro com o povo, você vai ser muito mais. Se eles achavam uma frase famosa deles, né? O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Né? Dizendo, olha, eu vou ser muito mais duro e pesado do que foi o meu pai. E entre esses dois conselhos, ele vai dar ouvido ao conselho desses jovens, que cresceu com ele, a patota dele, né? Ixi, patota é uma gíria antiga, hein, Giovanni? O pessoal não vai nem entender. Ao grupo dele, né?
e ele vai dar ouvidos a esse grupo de jovens. Jeroboão vai voltar, né, com a resposta que ele queria ouvir do rei, né? Eles marcaram um dia para voltar a resposta e a resposta vai ser essa: olha, eu vou ser mais duro do que meu pai. E o povo e Jeroboão vai falar: tá bom, se você quer ser assim, a partir de hoje nós não estaremos mais com você. E a partir dali, 1 Reis 12, o reino vai ser dividido. 10 tribos vão seguir Jeroboão e 2 tribos vão ficar com Roboão. Lembrando que Roboão era o filho de Salomão, né? E depois eles vão se dividir, né? E vão formar lá o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, capital Samaria, o reino de Judá vai ser capital Jerusalém. E a partir dali vai ter 2 reinos, que é o que a gente vai estudar daqui para frente, né? Esses reinos divididos. Então, o que já estava ruim quando pediram um rei, piorou, porque agora existem 2 reinos. Jeroboão vai ser o primeiro rei de Israel. Você pode ver isso lá no 1 Reis também, o começo do reinado de Jeroboão, né? Vai começar ali no capítulo 13, final do 12, começo do 13, vai ser o reinado de Jeroboão. E Jeroboão, meus irmãos, já vai começar ruim. Já vai dar ruim logo no começo. Porque como ele não era da família, né, real, ele não era da família de Davi, ele tinha medo que depois de algum certo tempo, esse povo que estava com ele iria voltar para Davi, que era da família real, né? Sempre foi. E para evitar isso, a partir do capítulo 12, versículo 25 de 1 Reis, ele vai montar um estratagema. Ele vai falar: olha, se esse povo, todo ano, porque eles tinham que subir para as festas, né, que fazia parte da lei e tal, né? Ele fala: se esse povo subir para Jerusalém nas festas, para fazer tudo o que eles faziam antes, eles vão voltar para Davi e eles vão acabar me matando e meu reinado vai acabar. E que Jeroboão vai fazer? Ele vai edificar 2 altares para que o povo não precisasse mais ir até Jerusalém para adorar a Deus. Então ele vai levantar 2 altares, isso está lá em 1 Reis 12, a partir do 25, como eu falei, né? Ele vai levantar um altar em Dan e um em Betel, que eram 2 cidades que ficaram ali no reino dele, né? E se você olhar no mapa depois, irmãos, ele escolheu essa cidade de maneira que toda essa população não precisaria andar muito, né? Eles andavam um pouco deles chegavam em Dan e a outra metade chegava em Betel. Eles iam ficar dentro do território deles mesmo, sem precisar andar muito. Ele levantou altares, escolheu sacerdotes, né? Mas sacerdotes não como deveriam ser, né? Lembra? Sacerdotes tinham que ser escolhidos, tinham que ser todos da linhagem. E ele não tinha mais esse povo, né? Então ele vai escolher sacerdotes de qualquer um do povo, vai virar uma salada mista esse reinado de Jeroboão, né? Mas o povo, irmãos, vai gostar disso. Porque o povo, né, nós gostamos do quê? De facilidades. O povo começou a pensar: por que eu tenho que ir até Jerusalém, longe, uma viagem longa, né? Se eu posso ir aqui em Dan e Betel, vai ter sacerdote do mesmo jeito. Nós fazemos festa do mesmo jeito, né? Jeroboão lá começou a fazer festas também, né? Igual fazia em Jerusalém, enfim. Ele deixou um negócio fácil para o povo. E o povo abraçou essa ideia. E com tudo isso, pecado foi entrando, já havia divisão do povo, né? Quando houve essa divisão dos reinos, né? Já houve essa quebra do povo de Deus.
pecados foram entrando. Por que todo esse prelúdio que eu estou fazendo aqui, irmãos? Porque a partir daqui vai haver dois reinos, né? Reino de Israel, reino de Judá. E quando a gente lê primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, né? Vai estar bem assim, né? Reinado de tal rei em Israel, reinado de tal rei em Judá. Então não se esqueçam que enquanto um rei está reinando em Israel, existe um outro rei ao mesmo tempo reinando em Judá, porque são reinos diferentes. Cada um vai ter seu rei. Então muitos deles vão estar reinando ao mesmo tempo, mas cada um no seu reino. E nenhum, irmãos, desses dois reinos vão ser totalmente dedicados a Deus. Israel vai ser será que pode chamar assim, né? O pior. E Judá vai ser o menos pior, digamos assim. Todos esses reis, a grande maioria deles, se fosse colocar em números, né? Eu diria 90, 95% desses reis serão maus reis. Muito poucos, dá para você contar no dedo da mão, né? Nos dedos da mão, reis que foram bons. A grande maioria foi mal. E nós sabemos que quando o governante é mau, o povo segue o seu governante. Poucos vão se manter fiéis a Deus. A grande maioria vai se perder. Mais uma lição, né? A gente tem que estar fiel a Deus, independente de quem esteja nos governando. O nosso governante é Deus. É a Ele que nós devemos nossa obediência. Então, a partir daqui, esses dois reinos é que a gente vai ver, como eu falei, não todos os reis, não tem como, né? Mas nós vamos ver alguns, digamos assim, alguns reis específicos que, através de algumas histórias dentro do reinado deles, fizeram coisas que, se a gente olhar e por um momento esquecer que nós estamos falando, entre aspas, né, de um povo de Deus, a gente fala como que um ser humano consegue chegar num ponto desse? De tamanha maldade, crueldade, que o povo de Deus, entre aspas, acaba fazendo quando se afasta de Deus, né? E é essa uma das grandes lições que o livro de Reis traz para a gente, né, irmãos? Quando a gente começa a se afastar de Deus, é buraco abaixo. A gente tem que ficar fiel a Deus em todos os momentos. Então a gente vai ver alguns desses reis, alguns a gente vai passar muito por cima, né? E outros a gente vai ver um pouco mais, vamos se dedicar um pouco mais a esses reis, tá? Digamos assim. Então, a partir do versículo 12 de 1 Reis, irmãos, capítulo 12 de Reis, a gente vai ver lá essa separação das tribos, né? 10 de um lado, duas do outro. Reinos de Israel, reinos de Judá. Lembrando que Judá é onde vai estar a família de Davi, né? Eles vão estar sempre em Judá. Israel vão ser os reis que vão vir depois de Jeroboão. É fácil a gente lembrar disso quando a gente lembra que Jesus era o leão de Judá, uma das tribos, né? Então, a tribo de Judá vai ser sempre a tribo que vai estar junto com Davi, né? Com o sangue de Davi, que foi a linhagem que Deus escolheu para ele, né? Como ele sempre falou. Então, começando no capítulo 13, irmãos, depois que Jeroboão vai fazer aqueles dois altares, vai colocar sacerdotes e profetas do jeito que ele queria, né? No capítulo 13, tem uma história que nós não vamos nos ater tanto a ela hoje, mas que eu indicaria para você ler, que vai ser a história daquele profeta jovem e daquele profeta mais antigo, né, mais velho,
que Deus vai mandar o profeta jovem levar uma mensagem, né? E vai falar para esse profeta, olha, não volte pelo mesmo caminho, né? Volte por outro caminho, tal. E vai aparecer um profeta velho, né, que vai enganá-lo, entre aspas, né? E esse profeta novo, jovem, vai acabar sendo morto por Deus. Ali a gente tira uma lição muito boa, né? Muito importante. E a partir do capítulo 14, Jeroboão vai ter uma profecia contra ele, né, dizendo que ele vai acabar perdendo o seu reinado, né, por causa de todo o pecado dele. No versículo 21 do capítulo 14, vai começar aquilo que eu falei, né? Vai aparecer o reinado de um rei de Israel e vai aparecer um reinado de um rei de Judá. Então, às vezes a gente se confunde, né? Fala, ué, mas não era outro rei? É por causa disso. Existem aqui dois reinos e cada reino com seu rei, tá bom? A partir do versículo 21 do capítulo 14, Roboão vai começar a reinar, vai começar a história aqui de Roboão, do reinado de Judá. Roboão, filho de Salomão, filho de Davi, linhagem de Davi. Ele vai começar a reinar. Mas também não vai ser um bom rei. Vejam aí, por favor, 1 Reis 14, no versículo 22, vai falar assim, ó, Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme, mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, então foi falando os pecados que eles fizeram, né? E vem falando também sobre os pecados de Roboão, né? Tudo que ele fez, apesar de ser filho de Davi. Vai falar no 29, né? O final de Roboão, né? Ele vai falar, ele vai morrer, né? E o filho dele vai assumir. Último versículo do capítulo 14, né? Abias, filho de Roboão, reina em seu lugar. Então aqui Roboão morreu e o filho dele, né? Como todo como todo reinado, o filho do rei assume o lugar de seu pai. E Abias vai também começar agora a reinar. E aí vai contar a história de cada rei, né? Se a gente pode ver depois, se vocês quiserem ver por detalhes, né? Olhem o capítulo 15, versículo 3. Abias andou em todos os pecados que o seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Então, de novo, aqui seria o neto de Davi, né? Também pecando, colocando o povo de Deus longe de Deus, fazendo cada vez mais pecados. E a gente vai ver, irmãos, que parece uma escadinha, esses reinos. E nessa escadinha, cada rei que vem parece ser pior do que o outro. Parece que eles tinham uma disputa interna, né? Que o rei que vem depois tem que ser pior do que o rei que ficou. E vai ser assim mesmo. Eles vão cada vez sendo piores. Você olha e fala, não, não pode ter ninguém pior do que esse. E tem. É o velho ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? E isso foi muito verdade durante esse tempo do reino dividido. Cada vez o povo ia se afundando mais no pecado. Depois, no versículo 9 do capítulo 15, outro rei vai aparecer, que é Asa, o filho de Abias. Abias morreu, Asa vai assumir. Mas ele vai ser, em princípio, irmãos, um bom rei. Olha aí, capítulo 15, versículo 11. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai,
E aí vai falar, né, que ele tirou muitos ídolos, muitos postes ídolos, né, ele fez muita coisa boa. Ele vai reinar por 41 anos, né? Dá uma olhada aí no versículo 10. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. Foi um bom rei, lembra? É um daqueles que a gente pode colocar, contar nas mãos, né? Foi um dos poucos bons reis. Mas ele vai morrer. Versículo 24 do capítulo 15. Josafá, o filho dele, vai reinar no seu lugar. No versículo 25, agora vai falar um pouco sobre o reino de Israel. Eu sei que parece ser meio confuso, tá, irmãos? Mas a gente precisa falar sobre isso para diferenciar, né? No versículo 25 do capítulo 15, vai falar um pouco sobre Israel, o reino de Israel, né? Por enquanto, para Judá aí. Judá agora, o seu rei é Josafá. Aqui nós estamos falando sobre Nadab, filho de Jeroboão, que vai reinar agora sobre Israel. Versículo 26 também vai falar que ele fez o que era mal diante de Deus. Ele também vai ser um mau rei. E olha como eu falo, gente, essa escadinha cada vez mais para o fundo do poço. Ó. Versículo 27. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou. Ou seja, mataram o rei. No terceiro ano do reinado de Asa, que é o rei que estava lá, Nadab passa a reinar em seu lugar. Então, mataram o rei, Nadab assume esse reinado. Então, olha aí, de novo, no povo de Deus, rei matando o rei para assumir o lugar, assassinato, morte, pecado. Lembra aquilo que eu falei que vai de mal a pior? Como é que pode um rei, né, que em tese seria um rei do povo de Deus, matar o rei para assumir o lugar dele, enfim. Então o negócio vai só piorando, né? Olha o versículo 29 do capítulo 15. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Lembra de Jeroboão, lá o primeiro rei do reino dividido de Israel? Esse rei vai mandar matar toda a descendência dele. Isso, irmão, já estava previsto, tá? Se você ver lá no começo, Deus vai mandar um profeta falar para Jeroboão, né, que toda a descendência dele seria destruída, né? Mas aqui aconteceu isso. Esse rei mata toda a descendência de Jeroboão. Então, olha os pecados do povo dito de Deus. Esse rei vai morrer. 33. Baasa vai assumir. Versículo 34 do capítulo 15. Ele também vai fazer tudo que era mal. Vai entrar o profeta Jeú para falar contra esse Baasa, porque ele estava fazendo um mau reinado. Esse Baasa vai morrer, vai assumir Elá no versículo 8. Então, estou passando bem rápido, como eu falei, tá bom? Mas olhe no capítulo 16, irmãos, versículo 11. 1 Reis 16, 11. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri, que era um dos outros reis que assumiram, matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos seus parentes, nem dos seus amigos. Então, esse rei matou toda a descendência do outro, toda a família do sexo masculino, todos os amigos. Então, olha como o negócio vai progredindo para o mal, irmãos. Olha como é pesado abandonar Deus e começar a fazer as coisas de acordo com o nosso coração. Vamos pular um pouquinho aqui. 16:15 vai falar um pouco sobre esse Zinri. No versículo 18, esse rei,
Quando ele viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do Palácio Real, pôs fogo no Palácio Real e morreu. Então Zinri vai se suicidar. De novo, quero chamar a atenção de vocês para o pecado no meio desse povo. É um que mata os descendentes, é um que mata a família, é um que manda matar toda a descendência, todos os amigos, é outro que vai se suicidar. Tudo isso de maneira muito rápida, né? Você viu lá que um rei reinou por 41 anos, outro por 20 anos, enfim, os anos aqui estão se passando. E agora, 16, 21. Irmãos, estão me entendendo? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Comentários, fiquem à vontade. Só levanta a mãozinha aí que o nosso amigo Giovanni está Excelentíssimo, tomando viu, conta da Júlio? mãozinha aí. Excelentíssimo, excelentíssimo. Nós temos sempre que memorizar essa trajetória para entender os governos de hoje e a religião de hoje. Muito bom, Júlio. Exato, Augusto, é isso. Abandonou Deus, o destino vai ser sempre o mesmo. Agora, um rei que eu quero chamar um pouco da atenção, até por causa do nosso tempo já está se achegando, né? 16, 29. O reinado de Acabe. Esse foi um dos piores reis que Israel teve, irmãos. Como eu falei, se dá para chamar de pior, né? Um é pior do que o outro. Mas esse foi um dos reis que realmente foi terrível. É fácil você guardar, até pelo nome dele. Acabe acabou com o reino de Israel. Ele foi terrível. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele a partir do versículo 29, né? Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Então, enquanto Asa estava reinando em Judá, no 38º ano do reinado de Asa, Acabe começa a reinar em Israel. E ele vai reinar por 22 anos, está aí no versículo 29, tá vendo? E Acabe reinou sobre Israel em Samaria. Samaria era a capital, né, do reino de Israel, por 22 anos. Olha o versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Se já não estava bom Acabe ser um péssimo rei, ele vai se casar com Jezabel, que depois Jezabel vai ser conhecida até, se você ler Apocalipse, vai aparecer o nome de Jezabel, né? Lógico, não é a mesma Jezabel, né? Mas essa mulher foi tão má que o nome dela se tornou sinônimo de maldade. Então juntou Acabe com Jezabel e virou um casal, nem sei como chamar esse casal, que vai rebentar com Israel. Porque como a gente viu aí, essa Jezabel, não só ela, né, mas até antes, muitos, né, adoravam deuses pagãos, né? Essa Jezabel foi uma das principais. E Acabe, para agradar a esposa, no versículo 32, vai levantar um altar a Baal, ele vai edificar lá em Samaria um altar para esse Deus, ele vai fazer também um poste dessa deusa Azerá, ele vai fazendo um monte de abominações,
e ele vai transformar o reino de Israel, quer dizer, já era, né? Mas ele vai deixar esse reino de Israel de uma maneira, irmãos, que cheio de deuses, cheio de altares para deuses pagãos, cheio de postes ídolos. Enfim, esse povo aqui, de povo de Deus, só vai ter um nome, digamos assim, né? Porque realmente abandonaram Deus. É lógico, irmãos, a gente sempre sabe que Deus ele vai guardar sempre pessoas que são fiéis a ele, né? Mas aqui nós estamos falando sobre essas pessoas e reis que abandonaram a Deus, tá bom? E aí vai entrar essa história, que não vai dar tempo aqui hoje, né? Talvez até, a gente até comece. Porque dentro desses reinos, dentro desses reinados, dentro desse período, o povo de Deus vai continuar com sua história. Vai ter profetas nesses reinos, né? Lembra? Os profetas vão estar atuando nesses momentos aqui. Os profetas que a gente encontra na Bíblia estão dentro desses reinos. Muitos deles vão aconselhar esses reis, vão chamar a atenção desses reis, porque eles estão vendo que o povo de Deus, que deveria estar ao lado de Deus, está se afastando. E Deus vai levantando esses profetas para tentar trazer o povo de volta, né? Então a gente conhece a história desses profetas, é aqui que vai surgir, né? Elias, Eliseu, enfim, todos esses grandes profetas vão surgir nesses momentos para, de acordo com a palavra de Deus, fazer com que o povo volte a adorar a Deus. Muitos não vão ser ouvidos, né? A grande maioria não vão ser ouvidos. Vão pregar, pregar, pregar e não vão ser ouvidos. E um deles aparece no capítulo 17, o grande profeta Elias, né? Que a gente tanto conhece. Ele está inserido dentro desse período dos reinos divididos e ele está lá no reino de Israel. Acabe é o rei e Elias vai ser o profeta. Então imaginem vocês, irmãos, ser um profeta de Deus, alguém que está do lado de Deus, falando a mensagem de Deus, no meio de um reino e de um reinado desses de Acabe e Jezabel. Imagine como era o povo naquela época, né? Imagine como o pecado estava instalado no meio daquele reino e Elias é o homem responsável por fazer o povo voltar para Deus. Olha o trabalho de Elias. Se nós achamos, né, no nosso tempo, que o nosso trabalho é difícil, pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem, né? E muitas vezes é mesmo, né, irmãos? A gente sabe disso. Imagine o profeta Elias no meio do reinado de Israel, com Acabe e Jezabel como reis. Então, mais uma lição para a gente, né? Nós estamos numa situação, irmãos, muito melhor do que muitos irmãos que a gente encontra aqui, porque Elias é nosso irmão, né? Irmão em Cristo, que passaram por nós. Então, isso é um incentivo para a gente, né? Se Elias conseguiu fazer o trabalho dele nessa situação, por que que nós não iremos conseguir, né? Então, é um incentivo que esses profetas trazem para a gente, né? E aqui tem a grande história, né? Como eu falei, não vai dar tempo de nós vermos hoje, né? Mas aqui começa a grande história de Elias dentro desse cenário. Capítulo 17 vai falar Elias, né? Ele já começa no versículo 17, falando: tão certo como vive o Senhor a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então ele já vai falar sobre aquele período de chuva, né? Que vai ficar sem tempo sem chover, né? Ele vai chegar já falando sobre isso. E Deus vai mandar ele ser esse profeta, né? Depois, se você quiser continuar lendo o versículo 3 aí, né? Deus vai mandar ele para um certo lugar, vai falar que os corvos vão sustentá-lo, né? Vão levar alimento e água para eles, né? E ele vai lá ficar próximo ali nas imediações do Rio Jordão, né? Do Rio Jordão, perdão. 17:6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro.
Mas passado alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra, como ele havia dito, né? Ali é o período da seca, como ele havia dito. Também, a partir do versículo 8, vai aparecer uma história muito conhecida, né? Elias e a viúva, né? Então, nesse período da seca, Elias vai chegar até a casa dessa viúva de Sarepta, a partir do versículo 10 aí, né? E ele vai encontrar essa viúva e vai pedir para a viúva levar para ele um pouco de água, né? E um pouco de pão, versículo 11. E ela vai falar: meu senhor, eu não tenho pão aqui. A única coisa que eu tenho é um bocado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. A gente está vendo o versículo 12, né? 2 pedaços de lenha, e eu vou preparar isso aqui para eu e meu filho, vamos comer isso e depois vamos morrer de fome. Versículos 12 e 13. E Elisa vai falar para ela: não tenha medo, não. Faça isso que eu falei, prepare para mim, e depois, para você e o seu filho, versículo 3 aí, vocês podem comer o que sobrar, né? A farinha da panela nunca vai se acabar e o azeite do jarro nunca vai faltar. A viúva vai fazer isso, vai levar para ele a comida. Versículo 16. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Então, realmente, ela continuou a ter a sua comida, né? Enfim. Versículo 17. O filho dessa mulher, lembra lá no versículo 12, né? Que ela falou: ó, só tem um pouquinho de comida para mim e meu filho, né? Ela era viúva, lembra? No versículo 17, o filho dela vai morrer. Ele ficou doente, o filho vai morrer. Ela vai falar para Elias: Elias, você veio aqui, você é um homem de Deus, você pediu comida, eu te dei comida, e agora o meu filho morreu. Então, olha a situação dessa mulher, né? Ela só tinha um filho, num período de seca, de fome, o filho dela morre. Ela vai falar com Elias, Elias vai orar até Deus, esse menino vai ser ressuscitado, né? Versículos 21, 22. Ele vai ser ressuscitado e ele vai levar essa criança de volta para a viúva, né? E ela vai falar: agora sei que você é homem de Deus, versículo 24, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Então, Elias aqui ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, né? Só uma curiosidade, irmãos. Tem alguns manuscritos, né, na literatura judaica. Isso não é bíblico, a Bíblia não fala nada sobre isso, tá bom? Mas só como curiosidade, né? Talvez você já tenha ouvido. Alguns dizem que Jonas, o profeta Jonas, é esse filho dessa viúva de Sarepta, que foi ressuscitado por Elias, né? Mas isso não está na Bíblia, tá? Só tem alguns manuscritos, alguns comentários da cultura judaica que alguns vão falar sobre isso, tá bom? Mas, de novo, é só como curiosidade, tá? Nada na Bíblia pode confirmar isso. Mas se você for procurar, você vai ver que muitos vão dizer que esse filho da viúva de Sarepta ressuscitado por Elias é o profeta Jonas, né? Que depois de ressuscitado, ele vai estar com Elias, depois com Eliseu, né? E vai começar o trabalho de profeta dele, né? Mas, de novo, isso não está na Bíblia, tá? É só como uma curiosidade. Então, aqui, irmãos, depois a gente vai continuar, até por causa do nosso horário, e a gente vai tirar uma lição muito grande aqui de Elias. Lembra, de novo, Elias está inserido dentro desses reinos divididos, né? Elias está lá com Acabe e Jezabel, no reino de Israel. Porque Israel vai ter os seus profetas e Judá vai ter os seus profetas, né? Cada um trabalhava na sua área de atuação, digamos assim, né? Dificilmente um ia para o outro, né? Então a gente vai ver, se Deus quiser, na semana que vem, no capítulo 18, um pouco sobre essa história de Elias dentro do reino dividido. E a gente vai ver como esse livro de Reis pode nos ensinar lições tão maravilhosas, porque às vezes a gente, lógico, a gente conhece essa história, né, de Elias, tal, mas acaba não situando ele, né, dentro desse reino dividido, dentro de Israel, dentro de Acabe e Jezabel, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco
do cenário, né, para ver como esses profetas tinham um trabalho tão grande, irmãos, e tão maravilhoso, que às vezes a gente vê a história do profeta e fala, puxa vida, mas um profeta de Deus agir dessa maneira e esquece o cenário, né, de como eles estavam imbuídos, né. Irmãos, algum comentário? Eu paro por aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que talvez fique um pouco meio confuso esse início, irmãos, porque você tem que falar de vários reis e tal, mas a partir da próxima talvez o negócio fique um pouco mais claro. Um comentário.